e hoje eu vou estar compartilhando a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 35, dos versículos de 20 a 24, que diz assim: Depois de tudo isto, havendo Josias já reparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carqueme junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Bem, queridos, essa palavra foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que tem como título Tentações e Provações, né? Aqui nós vemos um fim trágico de um rei que quando nós vamos estudar sobre a vida de Josias, nós vemos que ele foi um rei bom, um rei que quebrou todos os altares pagãos que estavam em Jerusalém na época, né? Ele foi responsável pela purificação da nação e também pela centralização da adoração em Jerusalém, né? De volta a Jerusalém. Então, Deus ele fez a renovação da sua aliança com seu povo, porque Josias ele propôs no seu coração, né, adorar ao único e verdadeiro Deus. Então, ele acabou com o paganismo, com essa adoração aos falsos deuses, e também promoveu os reparos necessários no templo, que havia sido parte dele destruído. Então, o sumo sacerdote Ilquias, né, que era no seu tempo, ele encontrou o livro da lei. E grande foi a alegria, né, no coração de Josias. E por causa do seu arrependimento sincero e zelo para com culto a Deus, Deus ele falou por meio da profetisa Uda que o povo não seria castigado por causa do seu pecado, mas que seria adiado para após os dias de Josias. Né? Por que isso? Porque até o profeta Jeremias ele deixou claro ali que essas reformas que Josias estava fazendo eram apenas superficiais e temporárias, né? Porque não houve no coração do povo um arrependimento genuíno e duradouro. Tanto que quando Josias morreu, o povo voltou rapidamente à idolatria. Então Josias foi um homem, um rei incrível no seu tempo. Ele que veio dos seus antepassados, tanto seu avô quanto seu pai, eles foram conhecidos como os piores reis de Israel. E Josias começou a governar com 8 anos de idade. Nós vemos que Josias, ele trilhou um caminho diferente, né? Um caminho do quebrantamento, um caminho ali, né? De se voltar para Deus, de buscar a face de Deus, né? E de colocar Deus ali como único e suficiente Deus de Israel. Então nós vemos que Josias ele teve uma morte precoce porque ele não soube entender o que Deus estava fazendo ali na sua vida naquele momento. Então, falando sobre essa parte, né, daqui do texto, nós vemos que Josias, ele, sem consultar a Deus, ele acabou morrendo porque se envolveu numa batalha que não era dele. Né? Nós vemos aqui no texto que ele se disfarçou. Ele não deu ouvidos
a voz de Deus que, apesar de estar vindo num rei que não tinha nada a ver com o seu povo, mas Deus era com ele. Nós vemos aqui que essa batalha aconteceu no Vale Megido, para que nós possamos entender por que essa luta, essa batalha aconteceu, qual é o sentido espiritual de tudo isso. O Vale do Megido também é conhecido como Vale de Jezreel, o Vale de Josafá, o Vale da Decisão. Esse vale também está lá no livro de Apocalipse, onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Então é um vale, é um local escatológico, onde Deus escolheu para grandes batalhas acontecerem, onde Deus ali iria engrandecer o seu nome, e dar vitória ao seu povo. Então também é chamado de Vale da Decisão. Então, um vale de provação. Nós vemos aqui uma elevação espiritual de Josias. E todas as vezes em que nós passamos por uma elevação espiritual, logo após acontece, Deus nos leva a um tempo de provação. O mesmo aconteceu com Josias. Esse Vale do Megido, esse lugar de decisão, era para que Josias ele fosse aprovado. E nós vemos que, infelizmente, a história não foi essa. Nós vemos que Josias ele não deu ouvidos às palavras do rei do Egito e fez guerra contra ele, que esse rei não ia fazer nenhum mal ali contra o reino de Judá. Mas porque Josias estava com ira no seu coração, e nós podemos ver em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12, que essa ocasião que aconteceu com Josias não foi uma tentação da parte de Deus, mas sim uma provação, porque o texto diz que ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas todos são tentados e atraídos pela sua própria concupiscência, E isso dá à luz o quê? O pecado, que acaba gerando morte. Então o texto ainda diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, o coração de Josias está virado e que não pôde operar a justiça de Deus. Ele acabou se envolvendo numa batalha por causa da vulnerabilidade ali das suas emoções. Ele não colocou em prática naquele momento decisivo da vida dele tudo aquilo que ele havia aprendido, dentro da palavra de Deus. Ele foi precipitado, ele foi inconsequente e ele acabou fazendo guerra contra um rei que estava sendo ali dirigido por Deus. Então, para a nossa vida, nós precisamos tomar essas lições, porque essas lições elas nos mostram o quanto nós precisamos agir conforme a vontade de Deus. Nós não podemos agir como Josias agiu. Aqui ele é movido por um sentimento de ira contra o rei do Egito, ele acabou perdendo a sua vida. E isso fez com que todo o povo sofresse e acabasse ali voltando às práticas da idolatria. Então, olha que responsabilidade, dentro da nossa vida, do nosso chamado, as nossas ações inconsequentes, o que elas geram, tanto na nossa vida pessoal, mas também no coletivo.
Quantas pessoas elas acabam se perdendo por causa das nossas ações erradas. Assim aconteceu com Josias. Falando sobre esse vale da decisão, né? Aqui que fala sobre essa batalha do Armagedon, essa batalha futura, né? Falando de uma maneira escatológica. Então, onde o anticristo, falso profeta e Satanás, eles vão combater contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, né? Vai ser ali uma batalha final contra todos os inimigos de Deus e essas forças satânicas, né, que se opõem à igreja do Senhor. Então, essa palavra que nós lemos aqui sobre, né, a morte de Josias, ela serve de alerta para nós, para que possamos meditar, né, para que a gente possa buscar, conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, não se envolver com situações, né, que levem a agirmos de uma maneira inconsequente. Mas a vida do crente, a vida do cristão, ele tem que ser, né, movida através da oração, através da busca, né, pela vontade de Deus, dentro da sua palavra, para que sejamos aprovados. Porque nós sabemos que junto com a aprovação vem o tentador. Ela vem o tentador, mas em Deus existe o escape. Que nós possamos nos firmar nisso, nas promessas de Deus, nos escapes que Ele tem para nós, para que possamos sair ilesos, dessas situações tão complexas que nos rodeiam e que tentam ali impedir, o cumprimento do nosso chamado, da nossa vocação, a missão que Deus confiou a nós, e que o reino de Deus, saia vitorioso e que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida. Amém? Eu deixo com vocês essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ir além daquilo que eu consigo transmitir e que Ele possa aplicar essa palavra no seu coração. Amém? A paz do Senhor.